A dermatite atópica é uma doença crônica e inflamatória da pele, também conhecida como eczema. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, quase 10% da população adulta e até 25% de crianças e adolescentes apresentam a doença, mas em contrapartida, 41% dos brasileiros sequer conhecem o que é essa dermatite. Hoje nós vamos conversar com a dermatologista, a doutora Francisca Regina, direto lá de Belém do Pará, para a gente saber mais sobre esse assunto. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Boa noite, é um prazer. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores quais são as principais causas da dermatite atópica, como ela se desenvolve. Qualquer pessoa pode ter? Bom, na realidade, a dermatite atópica ela não tem uma causa. Existe um componente que é próprio da pele, o indivíduo nasce com aquela predisposição. Então, vamos imaginar de uma maneira muito simples. Vamos imaginar que a pele da gente é uma parede de cimento, né? Então, em condições normais, a pele da gente é muito fechadinha. Então, a gente não perde água com frequência, nem algumas coisas penetram na pele da gente. O paciente com dermatite atópica, ele tem um defeito dessa barreira, então a pele dele é como se ela tivesse vários porozinhos por um defeito que é próprio dele. Com isso, ele tem a possibilidade de algumas substâncias extremamente irritantes, algumas outras situações, penetrarem nessa pele. Além disso, esse indivíduo ele reage anormalmente a isso. Então, por exemplo, uma coisa que coça em mim, que não sou atópico, coça menos do que o indivíduo atópico. Então, ele fica com um ciclo vicioso. Quanto mais ele coça, mais ele lesa essa pele, mais ele danifica essa pele, e esse dano na pele vai retroalimentando essa coceira dele. Então, a gente não tem uma causa, a gente tem vários fatores que desencadeiam no indivíduo que tem uma predisposição a desenvolver o quadro de dermatite atópica. Mas a gente começa a identificar esses sintomas da dermatite desde quando a pessoa é criança, ou ela desenvolve mais na fase adulta, ou já mais Não, idoso? Não, a dermatite atópica ela pode acometer desde a criança muito pequenininha. A partir dos 3 a 4 meses de idade, a criança já pode ter dermatite atópica. Existem alguns marcadores que a gente chama dos indivíduos que são atópicos. Então, quem é a criança ou indivíduo que vai ser atópico? É um indivíduo que tem umas ruguinhas debaixo do olho, é um indivíduo que tem uma pele muito seca, é aquela criança que se incomoda com a etiqueta de roupa, é aquela pessoa que se incomoda com o suor, quando ele está muito suado, ele começa a se coçar. E a manifestação clínica da doença, ela pode começar até os 3 meses de idade. Existem pessoas que com o tempo melhoram, mas o que é mais comum é que esse paciente seja sempre um atópico e quando ele ficar na fase adulta, ele também vai apresentar. O que a gente tem é diferença. Na criança muito pequenininha, a gente tem mais lesões no rosto, principalmente nessa região das bochechas, e à medida que essa criança cresce e se torna um pré-adolescente, um adolescente, as lesões vão se localizar mais nas áreas de dobra. É muito comum na dobra do braço, é muito comum na região posterior da coxa, que às vezes é associado à alergia ao vaso sanitário, e não é isso. E é muito comum nessas áreas de dobra. Existem algumas outras marcadores, às vezes a mão da criança racha, principalmente as pontas dos dedos dos pés. E o que caracteriza muito a dermatite atópica é o prurido, que a gente chama, que é a coceira. Esses pacientes se coçam, inclusive, dormindo. É muito comum a mãe chegar no consultório e dizer assim, doutora, ele estava super bem, ele dormiu com a pele calma, e ele amanheceu cheio de ferida. Porque durante o sono mesmo, se esse sono não for um sono profundo, a criança se coça dormindo. Aí tem aquela criança que se agita à noite, que ela anda a cama inteira, ela se roça a cama inteira, porque o próprio contato com o tecido da cama desencadeia a coceira. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande à coceira, qualquer coisa coça nele. Quem tem dermatite, quem é atópico, doutora, enfrenta inclusive, além do desconhecimento por parte de alguns da doença, enfrenta também muito preconceito, né? Por conta do aspecto das manchinhas na pele. Mas é bom a gente esclarecer que ela não é uma doença contagiosa, né? Não, de maneira nenhuma. Eu não tenho nenhum risco de contágio. O fato de eu ter um filho atópico não quer dizer que o outro vai ter.
Existe sim muito preconceito, até porque às vezes essas crianças têm algumas limitações. Ela não pode fazer, por exemplo, fazer a educação física da escola no período do sol, às vezes alguns tecidos de uniforme escolares pioram. E tem um lado emocional muito importante. É muito importante a gente esclarecer a população sobre a doença, porque quanto mais esse paciente ele se restringe ao ambiente, mais ele tem vergonha da pele dele, isso a gente nitidamente vê que o paciente piora. Então, é muito comum o paciente dermatite atópica quando ele tem algum problema emocional ou quando ele tem algum estigma, ele é rechaçado pelos coleguinhas, pelos amigos, ele piora. Então, esse esclarecimento é uma parte muito importante da educação da população sobre a doença, é muito importante para nós dermatologistas, até para que a gente entenda que vários componentes têm que estar trabalhando junto. A família, normalmente, de um atópico, principalmente um atópico muito severo, ela enfrenta problemas, inclusive, ela acha que ela tem que cercear tudo, ela acha que ela tem que tirar todo tipo de alimento, ela tem um olhar muito diferenciado para essa criança, e essa é uma criança normal, uma criança que tem um problema de pele, que hoje a gente já tem excelentes remédios para o controle, mas que ela precisa ter uma vida relativamente normal. Isso também passa pela aceitação, não só dela, da condição dela, como também das pessoas que convivem com ela. Tem determinados momentos da vida do atópico que ele vai ter crises muito severas, tem outros que a doença vai desaparecer, passar um tempo sem dar sinais. É assim que funciona o cronograma dela, da doença? Ela evolui em surtos de melhora e piora. É assim, eu sempre explico para o meu paciente. A sua pele é seu órgão de choque. Da mesma maneira que tem gente que quando fica nervoso, ansioso, tem dor de cabeça, tudo dele vai refletir na pele. Então, são crianças que, por exemplo, se vão enfrentar, ou adolescentes ou adultos, vão enfrentar uma prova, um vestibular, por exemplo. É muito comum eles fazerem crise. Porque a ansiedade ou a apreensão de algum fato que vai acontecer, ele vem e desconta na pele. Então, são crianças que ficam se coçando, que ficam se machucando. E esse se coçar, esse se machucar, desencadeia todo o processo. Então, é muito comum a gente ter pioras. Ele piora com calor, como ele piora com frio, ele piora com um determinado tipo de roupa, ele piora quando ele fica nervoso. Então, é uma doença crônica. A gente tem hoje remédios disponíveis para que a gente possa tratar esse paciente. Ele vai ser sempre um atópico. O que a gente tem que fazer é com que ele não tenha crise, mas ele sempre vai ter que ter um cuidado especial com a pele dele. Ou seja, ele sempre vai ter que manter esse tratamento para ter qualidade de vida, para não ficar com essa irritação constantemente. Mas a doença ele não vai conseguir curar. Não, preste atenção. Existem dois tipos de cura que o médico pode prometer. Cura quando você tem, por exemplo, você tem um furúnculo. O paciente vai tomar um antibiótico e ele fica bom, ele curou. Toda doença crônica, como é o diabetes, como a hipertensão, vai exigir do paciente ou que ele tome remédio ou que ele faça alguns cuidados. Por exemplo, na dermatite atópica, o que é muito importante, ele ter cuidado com a pele dele. Então, se ele já tem uma pele que é danificada, ele tem que tomar um banho corretamente. Ele não pode demorar muito no banho, se ele tem que ser orientado de que ele tem que tomar banhos rápidos, com pouco sabonete, o sabonete só na área de região genital e na área de dobras. Ele tem que fazer uso rotineiro de um hidratante, de um bom hidratante, porque esses dois fatores, o cuidado com o banho e o cuidado com a hidratação da pele, vai fazer com que a gente tente melhorar uma condição que é da pele dele. A pele dele tem esse dano, a pele dele tem esse problema. E quando eu melhoro essa barreira, que é uma barreira de proteção que a pele da gente representa, a gente tem diminuição das crises do atópico. Quando a gente consegue melhorar o ambiente da pele dele, a gente consegue melhorar. É lógico que esse paciente, de vez em quando, ele vai ter que tomar um remédio. Existem pacientes de atopia que tomam remédio por muito tempo, mas eu não estou dizendo que a gente não vai poder dar a cura que a gente pode fornecer. Como a gente não tem uma causa, uma única causa, a gente não consegue eliminar essa causa. Então, a gente tem um tratamento de uma doença crônica. Ele sempre será um atópico, ele sempre tem que ter cuidado com banho, então ele precisa de algum tipo de educação nessa pele para que essa pele não piore. Mas hoje a gente tem, como eu disse para vocês, remédios em que o paciente melhora muito rapidamente e muitas vezes a gente pode interromper esse remédio e só continuar com cuidado com o hidratante, com cuidado com a pele, e isso ele vai ter que manter pelo resto da vida dele, porque o defeito da pele dele continua. Alguns alimentos podem desencadear uma crise ou não tem nenhuma relação?
Não, a gente não tem nenhuma comprovação científica que determinados alimentos pioram. A conversa é muito assim, quando ele come alguma coisa, ele sabe que ele piora. Ok, então isso que comprovadamente ele tem uma piora, ele vai suspender. Pelo contrário, o que a gente observa é quando a gente tem uma dieta muito restritiva, a criança não pode comer nada, ela piora da dermatite atópica pelo lado emocional. Então, é sempre muito importante o médico e a família se interagirem, entender que criança é aquela, né? Então, até hoje, a data de hoje, a gente não tem nenhuma comprovação científica de que determinados alimentos pioram a dermatite atópica. Isso é muito individual. A dermatite atópica ela não é uma alergia, ela se diferencia das outras doenças que têm até mecanismos semelhantes, mas a gente não tem uma alergia na pele, a gente tem sim uma hiperreatividade. O indivíduo atópico é aquele indivíduo que reage de uma maneira diferente, que reage de uma maneira exacerbada a condições normais que a gente tem que viver, com calor, com coceiras, essas coisas todas, mas a gente não tem uma alergia, então a gente não tem que sair retirando tudo. Normalmente, durante a consulta, a mãe refere, olha, quando ele come determinada coisa, eu acho que ele piora, e a gente vai tateando e retirando, mas a dieta restritiva é completamente contraindicada na dermatite atópica. A gente aqui no Piauí, doutora, vivemos numa cidade muito quente e estamos começando aí um período que a gente conhece aqui como BR-Obró, os meses que são terminados em BRO, setembro, outubro, novembro e dezembro, que a gente chega facilmente aí aos 40 graus. É um clima que não é muito propício aí para quem tem dermatite atópica, né? Na minha cidade é um pouquinho diferente de vocês, só porque a gente tem uma umidade maior do que Sim. Teresina. Belém também é uma cidade muito quente. Mas a gente, educando, por exemplo, ele pode tomar 3, 4, 5 banhos por dia. O grande problema é que ele não pode demorar num banho. Então, a grande educação do paciente atópico é que os banhos precisam ser rápidos e o uso do sabonete precisa ser muito restrito. Ah, doutor, eu tenho um sabonete maravilhoso que tem na farmácia. Mesmo este sabonete maravilhoso, fantástico, perfeito, ele tem que ser usado só nas áreas de dobra e na região genital, para que a gente não danifique mais. Os pacientes atópicos, eles sofrem mais, não é só no calor, mas eles também sofrem no frio, porque eles têm essa dificuldade de adaptação. Então, você vai tateando e tentando adaptar a vida dele a uma vida normal, já que ele vai ter esse problema na pele, né? O resto da vida dele. O recomendado, doutora, a gente tem regiões que são mais frias, a senhora disse que o atópico também sofre no frio, mas o recomendado é aquele banho mesmo frio, banho mais morninho, qual é o ideal? Na temperatura normal, nem muito frio, nem muito quente. Então, eu sempre digo para o meu paciente, você liga o chuveiro, se você vai, a hora de você lavar o cabelo, né, o banho com lavar o cabelo, como a gente diz aqui em Belém, você vai enxaguar o seu corpo, você vai passar o shampoo, você passa o sabonete, enxágua e sai. Esse banho ele precisa durar no máximo 5 minutos, é de 3 a 5 minutos. Na realidade, todos nós deveríamos tomar banho assim. Quanto mais sabonete a gente passa, quando a gente passa a bucha, quando a gente passa esponja, quando a gente esfrega muito sabonete, a gente já danifica a pele da gente. Imagina um paciente que já tem a pele danificada. Então, ele faz esse banho rápido. Quando ele sai, no melhor horário que ele tem que tomar o hidratante, é logo depois do banho, com a pele ainda um pouquinho úmida. E um detalhe que a gente sempre orienta ele é que ele nunca pegue a toalha e esfregue a toalha. Ele vai enxugando a pele. Eu sempre comparo a pele, para a gente tentar associar, é que a pele dele é um formigueiro. Se ele deixar a pele dele quieta, as formigas vão ficar tudo arrumadinho. Se ele atiçar essa pele dele, as formigas vão ficar todas alvoroçadas e ele vai meter a mão para coçar. Então, ele Verdade. precisa cuidar da pele dele. Cuidando da pele dele, ele com certeza vai ter, com a ajuda de um bom médico, de uma orientação legal, ele vai ter uma vida absolutamente normal. Ótimo, uma boa comparação aí, para ficar bem claro, né, para as pessoas que precisa tratar a pele com essa delicadeza, principalmente, acho que todo mundo, né, doutora, mas quem tem a dermatite atópica, mais delicadeza ainda, com muito carinho, que é isso que precisa para não assanhar aí o formigueiro, né, como a senhora citou. E é bom a gente falar desses exemplos que a senhora deu,
porque o número de pessoas, de brasileiros que desconhecem a doença é muito alto. E aí é mais complicado ainda para conseguir começar um tratamento, porque ela desconhece, ela pode até tratar como uma alergia ou como outro tipo de doença, uma inflamação na pele, e precisa realmente ter esse conhecimento. Queria agradecer, Porque pois não. não, a gente vê muito paciente tomando antialérgico muito Sim. tempo, e não é uma gripe, entendeu? Não vai resolver com antialérgico. Então é muito importante que a população saiba, porque é uma doença extremamente comum. Verdade, precisa o conhecimento para melhorar aí a qualidade de vida e tratar o quanto antes. Queria agradecer sua participação aqui no Canal Saúde, foi muito esclarecedora. Espero que a gente tenha ajudado aí algumas pessoas que estão passando por esse momento e às vezes nem sabiam do que se tratava. Uma ótima noite para a senhora. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço o convite.